Eu quero lhe contar a história de um homem que vai ilustrar o que significa o senso de responsabilidade e de honra. Preste muita atenção, pois é uma história real. Quando este homem morreu em 1974, eu tinha apenas 2 anos de idade. Eu estou falando de James Braddock, um americano boxeador que foi campeão dos pesos pesados em 1935, nos Estados Unidos. Por que fizeram até um filme da vida dele? Por quê? Você vai entender o porquê. James Braddock viveu durante a Grande Depressão, a chamada Grande Depressão, que foi a grande crise econômica que atingiu os Estados Unidos e o mundo na década de 30. Uma época em que James, que já havia se tornado um boxeador nos anos 20, ele, por causa de contusões, por causa da sua condição física, ele teve de deixar a sua carreira no boxe e trabalhar nos portos para sustentar a sua família. Mas com a Grande Depressão econômica, ele perdeu o seu emprego. E como milhares e milhares de pessoas, precisou de ajuda do governo e entrou na fila do pão, não é? Na fila do pão. Eram literalmente filas enormes que se faziam à frente do escritório dos benefícios do governo, onde então as pessoas, os homens, os pais de família, ficavam ali por horas esperando a sua vez para levar para casa um cheque que eles poderiam usar para comprar o mínimo necessário para a sua família. E James Braddock, depois de um boxeador profissional e de sucesso, se viu na fila do pão. E ele foi lá, pegou o seu cheque de benefício, digamos assim, o seu Bolsa Família, não é? Seria o nome hoje, e muito envergonhado foi para casa e deu o pão para a sua família, sua esposa e seus filhos. E revoltado com aquela situação, revoltado, sendo um lutador por natureza, muito mais do que um lutador com os punhos, mas um lutador pela vida, James decidiu que ele iria voltar às lutas profissionais, mesmo contra o conselho dos seus médicos. Ele não tinha condições físicas, ele não estava em condições, ele poderia morrer se ele voltasse a lutar. Mas não vendo outra opção, ele determinou: eu vou lutar porque é a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro e sustentar minha família. E assim ele fez, e começou a lutar as lutas profissionais com oponentes inferiores e foi ganhando suas lutas, até que em 1935 ele desafiou o campeão do mundo e foi como um vira-lata para o ringue. Ele não tinha chance alguma de vencer aquela luta, mas ele foi, ele creu. E aí deu uma grande zebra. Ele venceu a luta. Ele venceu contra o favorito e se tornou o campeão dos pesos pesados no boxe em 1935. Estou falando de James Braddock. Você pode assistir mais sobre a história dele no filme, o título original Cinderella Man, em português no Brasil foi lançado como o título A Luta pela Esperança. Mas por que eu estou falando da história do James Braddock? Veja bem, a história deste homem é forte porque depois que ele ganhou o título mundial e ganhou dinheiro, um bom dinheiro, o que é que ele fez? Ele voltou lá no escritório do governo, onde ele pegava o benefício do governo para a sua família, e ele devolveu todo o valor que ele tinha recebido durante o período de necessidade, que ele precisou de subsídio do governo. Ele pagou de volta. Então,
digamos, se ele tivesse recebido 2.000, 5.000 reais ao longo dos meses que ele precisou da ajuda, ele foi lá e devolveu os 5.000 reais para o governo. Porque agora ele tinha o dinheiro e não precisava mais. E não precisava mais e tampouco precisava pagar de volta ao governo, porque na época ele de fato precisou. Mas por uma questão pessoal, uma questão de honra, e para também dizer que isso sirva para ajudar outras pessoas porque eu não preciso mais, então ele foi lá e pagou de volta o subsídio. Veja o contraste, não é? O contraste agora avançando de volta para 2024, quase 100 anos depois. Hoje você vê pessoas aqui falando do nosso Brasil. Recentemente saiu aí a informação do governo mostrando que cerca de 3 bilhões de reais do Bolsa Família, ou do auxílio que é dado pelo governo às pessoas, é dirigido para as apostas. Ou seja, as pessoas que supostamente recebem um valor, um subsídio para a sua subsistência, estão dirigindo parte ou todo desse subsídio para as apostas. Você vê a diferença na responsabilidade, a diferença na consciência, no caráter. Então, veja o que a responsabilidade, né, essa palavra é tão usada, mas está se perdendo o sentido ao longo dos anos, com tudo que as pessoas aprendem por aí, que elas têm o direito, que elas têm, alguém tem que ajudá-las e tal, que elas são vítimas e que se alguém não ajudá-las, elas não vão conseguir vencer na vida, etc. Esse senso de responsabilidade tem se tornado algo extinto, raro nas pessoas. Porque muitos não estão sendo responsáveis por si mesmos. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando daquela consciência que diz o seguinte: eu respondo por mim e respondo por aquilo que me foi confiado. O que é ser responsável? É você responder por você e responder por aquilo que lhe foi confiado. Você responde. E pela consciência de responsabilidade, de honra, de caráter, já que você sabe que você vai ter que responder por você e responder por aquilo que lhe foi confiado, então você trabalha, você se empenha para que a sua resposta seja satisfatória. Que você não passe vergonha quando lhe perguntarem e isso e aquilo, que era da sua responsabilidade. O que é que você fez? O que é que você está fazendo? Você então trabalha para não passar vergonha no momento da prestação de contas. Veja, a palavra de Deus está cheia de exemplos disso. Lá na parábola dos talentos, o que é que o Senhor Jesus ensina? Ele ensina que a salvação, sem contar as lições para o dia a dia, a própria salvação vai ser um momento em que as pessoas vão ser chamadas à sua responsabilidade. O que é que você fez com o que eu te dei? A parábola dos talentos, que mostra 3 tipos de pessoas, os 3 tipos de servos representam 3 tipos de pessoas, e um dos servos foi aquele que recebeu o talento e foi irresponsável com o talento, enterrando-o e não fazendo o que o Senhor lhe pediu que fizesse. Essa pessoa representa aquela que, quando aparecer diante do trono de Deus, não vai ter resposta. Não vai poder se justificar, como o servo na parábola não pôde se justificar. Ele tentou, mas a sua justificativa não foi aceita, porque o seu Senhor disse: você sabia o que eu iria exigir de você, e mesmo assim você não fez, você foi omisso, você foi negligente, ou seja, você foi irresponsável. Então, pega tudo que você tem, dá para o outro, servo que recebeu 5 talentos e multiplicou e agora tem 10, e você, longe de mim, para o fogo eterno. Ou seja, a salvação é a responsabilidade individual de cada um. Você responde pela sua alma.
Você responde pelas decisões que você toma que afetam a sua alma. Você responde por aquilo que Deus tem lhe dado. Você deve ter na sua casa uma Bíblia, se você lê ou não. A responsabilidade é sua, o problema é seu. A Bíblia deve estar lá na tua casa. A Bíblia está livremente acessível hoje, como nunca esteve na história da humanidade. Então, você pleiteia ignorância porque você quer. A Bíblia está disponível, as mensagens da palavra de Deus têm chegado até você, a verdade tem chegado até você, e você pode dar um monte de desculpas para Deus e dizer: ah, Senhor, eu não sabia, ah, eu não pensava que era assim, ah, o meu amigo falou aquilo outro, mas a religião tal falou outro. Você pode dar um monte de desculpas, mas você não vai ser justificado pelas suas desculpas, porque você é responsável pela sua alma, você é responsável pelas suas decisões. E Deus está dando a você as informações com respeito à salvação da sua alma. Então, se isso é com respeito à alma, isso também se estende para todas as áreas da vida. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer, se alguém falando, orientando a igreja, orientando as pessoas na igreja, os discípulos na igreja, ele chega a dizer assim: olha, se alguém aí não trabalha, então que não coma. Se alguém não trabalha, não coma. Foi o que Paulo falou. Por favor, parece duro isso, não é? Não se preocupe. Paulo também ensinou a cuidar dos enfermos, cuidar dos mais fracos. Mas ele também ensinou a responsabilidade. Se alguém não trabalha porque é preguiçoso, irresponsável, negligente, então ele também não coma. Assim é a responsabilidade. Meu amigo, minha amiga, você tem sido responsável com aquilo que tem lhe sido confiado? O que foi colocado na sua mão, você devolve melhor ou você devolve pior? Você tem aquela atitude de dizer assim: não, que alguém pague por mim. Alguém vai se virar. Sabe, a pessoa que é irresponsável, ela joga papel no chão porque ela pensa assim: o gari vem ali atrás e ele vai pegar o papel do chão. A pessoa que é irresponsável, ela vandaliza o ônibus que ela mesma pega. Ela vandaliza o banheiro público que ela mesma usa. Porque ela é irresponsável com as coisas dela e com as coisas dos outros. Totalmente irresponsável. Aquilo que é colocado nas mãos dela, ela devolve pior. Mas a pessoa responsável, ela sempre dá conta, resposta aceitável, resposta plausível daquilo que lhe foi confiado. E ela sempre devolve melhor do que aquilo que lhe foi confiado. Isso é ser responsável. Então a pergunta é: você tem sido responsável ou um irresponsável na vida? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.